8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, Antônio Carmo. Bom dia, ótima terça-feira para você. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate Esportivo ano 22 pela Band Vale, entre eles, Nicolini, o ex-lateral esquerdo do São José, o Joãozinho, o moço de Caçapava. O Joãozinho é o maior recordista em atuações com a camisa do São José, segundo o almanaque do mestre Alberto Simões, 310 jogos entre os anos de 1985 até 1997, 98. Joãozinho jogou bem, foi um bom jogador, atuou no time de juniores do Vasco da Gama. Joãozinho mora em Caçapava. E junto dele, a esposa dele, a Maria Inês, e também a irmã dele, a Jussara. Ouvem a gente todos os dias, manda o Joãozinho, aumenta o volume aí, porque agora vem aqueles dois que sabem falar. Olha, nós estamos com moral. Joãozinho, abraço pro João, estive com ele ontem lá na CID TV, no programa que nós gravamos, e a família toda. Que maravilha, o Joãozinho que jogou com duas gerações de craques do São José, a geração dos anos 80 que subiu e a geração dos anos 90 que subiu, ele era o tiozão da turma. Antônio Carlos, Joãozinho tem história para contar, viu, rapaz? Tem, muita história, subiu realmente com o time de 87 e subiu com o time de 96, né? Vários anos depois, sempre firme lá, foi peça importantíssima no vice-campeonato paulista de 89 contra São Paulo, no acesso como vice-campeão brasileiro da Série B, subindo para a Série A em 89. Joãozinho tinha uma facilidade para fazer cruzamento, chegamos na linha de fundo, começou como ponta esquerda, meia esquerda, depois lateral esquerdo, nos bons tempos. Ô, Ancelotti, olha o Joãozinho aí em Caçapava, Ancelotti. Ele sabe cruzar, Ancelotti. A rapaziada está de dificuldade de cruzar, Antônio Carlos. Nossa Senhora, Aparecida. E olha, eu ouvia isso do tempo do Cafu, né? Que o Cafu não sabia, o Tele ensinava e não dava certo. Isso falando do Cafu, né? Imagina hoje. O Cafu hoje é rei com os olhos só, né? Com a perna só, viu, Antônio? É assim. É verdade. O homem manda bem. Um abraço pro Joãozinho. Coisa boa. Olha, meu querido Antônio Carmo, vai ter brasileiro na abertura da Copa. Você viu isso ou não? Vai ter, rapaz. Esse Wilton Sampaio é filho da velha, ele é protegido, hein? Rapaz, ele é um árbitro daquele desconfiado por todos os brasileiros aí, mas vai estar lá apitando a peleja lá, né? Tá com moral, hein? Tá com moral, vai apitar a abertura da Copa do Mundo brasileiro. O Brasil que também tem história na arbitragem dos mundiais de futebol, né, Antônio Carmo? O Brasil teve 2 árbitros apitando finais, né? Se não estou equivocado. Acho que não aumentou depois disso, não, né? O primeiro deles, o Arnaldo César Coelho, na final da Copa da Espanha, 1982. Ele apitou Itália 3, Alemanha 1. Ele dizia, né? Que ele era o único que torcia contra o Brasil. Porque se o Brasil chegasse à final, ele não poderia trabalhar, obviamente, né? Então, entre aspas, ele dizia, né? Ele falou, quando o Brasil perdeu da Itália, eu tinha chance de ir para a final, então tá bom. Pelo menos eu fui favorito e apitou a final. E 4 anos depois, o Romualdo Arpe Filho apitou na final do México a vitória da Argentina sobre a Alemanha por 3-2. Não me lembro, acho que depois não teve nenhum outro árbitro que chegou a apitar a decisão, não, né? São os 2 aí, por enquanto. Não sei se teve outro árbitro que apitou a abertura de Copa, Nicolini. Sinceramente, não me lembro, não. Acho que não. Aí tem que estudar, Antônio Carlos, mas é mais uma para entrar para a história, né? É mais uma para entrar para a história, sem dúvida alguma, meu querido Antônio Carmo, de ter um árbitro apitando a abertura da Copa do Mundo, que o mundo inteiro vai estar de olho no primeiro jogo, é normal, é tradicional, é o pontapé inicial, que já é depois de amanhã, Antônio Carmo. Com África, ou com México e África, sendo mais correto, lá no estádio Azteca, lendário estádio mexicano, o jogo de abertura, né, que será essa peleja que foi a abertura da Copa da África em 2010, né,
repetindo-se agora, portanto, de novo, também acho que é a primeira vez, né? Essa Copa tem tudo aí de interessante. Se repete um mesmo jogo de abertura de Copa, né? Depende do sorteio que saiu lá, e aí México e África do Sul farão a abertura da Copa. A situação lá no México não está assim tão boa, né, Nicolino? Tem muita revolta da população, muitos grupos lá, igual teve no Brasil aqui, não vai ter Copa, aquela coisa toda, a segurança preocupante ainda, mas a maioria da população, obviamente, querendo ver o jogo. O torcedor mexicano, ele é muito fanático pela seleção, Nicolino. Sim. É impressionante. O México tem uma história bacana aí da sua torcida, sempre presente, né? E participando em vários lugares do mundo. O México que já foi sede 2 vezes, 1970 e 86, e agora é mais ou menos sede aí, né? Não vai ter muito jogo lá, não. É isso, vamos acompanhar, é sempre assim, aí tem os problemas domésticos, né? A gente viveu isso aqui no Brasil em 2014, que havia uma grande euforia por um lado, mas tinha ali protestos do outro, e os problemas domésticos que a gente nunca escondeu. O México também tem os seus, e aí a população faz o seu barulho, é natural, é normal, mas a Copa vai acontecer também no México, como no Canadá e nos Estados Unidos. Nos últimos jogos de preparação ontem, destaque para a Espanha, né, que passou pelo Peru como se chupa um picolé. O Peru do Mano Menezes, Antônio Carmo. É verdade, ele foi para lá, né? Já que aqui não está conseguindo mais nada, vamos procurar um espaço lá. Vai me enganar, hein? Outro lugar. Dá pra... qual ficou o placar? Eu estava vendo um jogo da França, que ganhou de 3-1. A Espanha ganhou de quanto? Quanto ficou o resultado final da Espanha? Não vi. Eu vi 2 e estava fácil, eu falei, deixa seguir. Não, foi 3-1 também, um mesmo placar. Não, foi 3-1. Espanha 3, Peru 1, França 3, Irlanda do Norte 1. Da França, eu estava acompanhando que o jogo foi até 3 gols do Olise, aquele atacante que joga no Bayern de Munique. A França, rapaz. A França estava invicta aí há muito tempo, perdeu um jogo, né, no fim de semana, e voltou já pronto, já ganhou da Irlanda do Norte, e já vai de novo de cabeça erguida para tentar a sua 3ª final consecutiva em Copa do Mundo, né? Foi campeã em 2018, vice em 2022. Pode repetir o Brasil, né? Campeão em 94, vice em 98, justamente contra a França. Então, a Alemanha também chegou em 3 finais seguidas, né? Aquela de 82, quando perdeu da Itália, 86, quando perdeu da Argentina, e 90, quando ganhou da Argentina. Então, é interessante, são seleções que tem... A Alemanha é impressionante, time bom, time ruim, tá certo que não... Gerações, Antônio. É a mesma geração, a mesma base. Tudo é a mesma base. Né? Desses 12 anos, né, que você fala, da primeira para a 3ª Copa, né? Que o time vai chegando, mas com muitas mudanças, verdade, né? Com alterações, anos, né? Lógico, chegam jogadores novos, né? Mas, Nicolino, é interessante o futebol alemão, né? É um futebol que todo mundo respeita, e depois de ter, né, sapecado o Brasil, que em 2014, 2018 e 2022 foi eliminado na primeira fase, foi praga de brasileiro. Vamos ver agora, em 2026, o que vai fazer a Alemanha. Mas é sempre uma seleção, assim como o Brasil, né? O Brasil tá mal, a gente tá aqui, não tá nada satisfeito, imaginando que não vai ser grande coisa, mas por aí afora o pessoal fica de olho, peraí, é o Brasil, né? Há que se respeitar, isso que o Zagallo falava muito. E tem muita gente ainda que fala, peraí, nós não somos assim também qualquer um, não somos a Mauritânia do futebol, né, Nicolino? Não somos o Uzbequistão, é o Brasil, o único pentacampeão mundial, com muitos jogadores de qualidade, com um técnico atual aí que é super vencedor, né, na história de clubes, é que não está rendendo por enquanto, mas é o Brasil, vai que dá certo aí, e dentro desses 40 dias de Copa aí as coisas se definem, mais ou menos foi o que aconteceu em 70 lá no México, né? Quando começou ganhando da Tchecoslováquia, virando para 4-1, aí depois quando ganhou da Inglaterra, pronto, já todo mundo, bom, de seleção desacreditada, passando a ser uma seleção já, de novo, candidatíssima ao título, e aquilo foi confirmado no dia 21 de junho de 1970. É isso. Meu querido Antônio Carmo, hoje tem os hermanos, hein? Argentina, vai pegar a Islândia, né? Um treino de luxo, Antônio Carmo.
A Argentina já jogou com a Islândia, teve trabalho na Copa de 2018, foi um ano complicado para a Argentina, com Jorge Sampaoli de técnico, né? Nada deu certo para a Argentina naquele ano, que foi eliminado pela França, depois no mata-mata. Pega a Islândia, a Argentina tá... Sabe quantos jogadores? O Brasil tem quantos jogadores, Nicolini, passando aí por um problema médico aí? Quantos são? Tem um, que é o Neymar, e ontem veio uma nota da CBF lá dizendo que está tudo no planejamento, né? E o tratamento está indo bem e que ele deve, então, estar liberado para o segundo jogo. Acho que foi isso, né, que eu vi a nota aí. Contra o Haiti, deve estar no banco contra o Haiti, já em condição de entrar. Está no banco, mas se ele está no banco já pode jogar. E se o Ancelotti quiser escalar, vai ter... O Brasil toma uns 3-0 do Marrocos sábado, Nicolini. Os caras, Neymar, se vira, vai, é você e mais 10 contra o Haiti, vai lá, né? Não tem mais jeito. Então vamos ver o que pode ocorrer. Mas ia dizer, sabe, até ontem, Nicolini. Nossa senhora, hein? Se acontecer... Corneta morde, Antônio Carlos. Pois sou eu. Não, você é o boca maldito. Mas veja bem, se o Brasil perder, que perca de 1-0 do Marrocos, Nicolini, os caras vão achar, Neymar, vem cá, é você e mais 10, acabou. Tem mais jeito, é você veio aqui para segurar, você, costa larga, você que é o rapaz que vai garantir aí as pancadas aí da imprensa, da torcida. O Chorão não tá dessa vez, né? Não tá. 40 anos de idade, não foi convocado. Thiago Silva, né, você tá falando, né? O zagueirão. O Chorão, Mas, Nicolini, é o seguinte, a Argentina até ontem tinha 9 jogadores podendo ser cortados. Todos eles com um probleminha aqui, uma unha encravada, um constipado, um machucado na perna, no joelho, nas costas. Inclusive os laterais lá, o Montiel e outro, o Jai treinou, jogou sábado, ele não está na lista dos 26 da Argentina, o lateral do Palmeiras. Ele jogou sábado como convidado, né, porque os laterais titulares estão machucados. E a Argentina está esperando, a Argentina estreia acho que é dia 16, então ela tem até o dia 15 para poder cortar aquele, mas parece que um ou outro já se recuperou de ontem para hoje, mas a Argentina está com um problema sério aí. Aliás, muitas seleções, viu, Nicolini? Chegando à Copa aí, esperando o jogador, né? Baleadas. A Espanha lá com o Yamal, agora o Marrocos teve 2 jogadores que se contundiram contra a Noruega, a Dinamarca tem aquele Elksen. Esse não vai mais para a Copa, infelizmente. Desmaiou de novo, né? Segunda vez. O jogador da Dinamarca, domingo, no amistoso. Sim. Né? E o jogo até foi paralisado, obviamente. Tá bem, felizmente. Já voltou para cá. Mas não vai dar para jogar de novo, né? Então, é um desfalque também, jogador titular da seleção da Dinamarca. Então, muitas seleções ainda se ajustando lá. O principal destaque das seleções tem sido o chamado DM, né? Departamento Médico é que está trabalhando. Vai ser um tal de infiltra aqui, aguinha milagrosa de lá para jogar Copa. Você vai ver só, meu querido Antônio Carlos. Depois da Copa você vê, fulano 3 meses parado, fulano vai ter que operar, fulano, toda a Copa é a mesma coisa, porque para jogar a Copa o jogador vai pro sacrifício. Quantos jogos vão fazer? 5? Doutor, dá? Assim dá. Depois nós não sabemos o que vai acontecer. Vamos. Às vezes joga 2 jogos e o time sai da Copa, e aí beleza, tá? Mas se vai chegando para as cabeças, o jogador vai do jeito que dá, Antônio Carlos, porque é a hora de dar tudo o que tem, é o principal torneio do mundo. Né? Não, ninguém quer ficar fora, o jogador que é cortado por índice técnico, né, já fica muito chateado, aquele que é cortado por lesão, vide o Wesley, né, o baque que foi pro rapaz aí. Sorte dele que ele é novo, né, Nicolini? 22 anos. Então, teoricamente, no mínimo mais 2 Copas, mais 3, com 34, se ele estiver jogando bem, ele joga 2030, 34, 38. Agora, o futebol dele, convenhamos, não é um futebol de Carlos Alberto Torres, muito menos de Leandro, né? Então, não acredito que daqui 4 anos ele esteja nesse nível aí, que já, para mim, já não é grande coisa, é o que tinha aí para lateral direito do Brasil, né? Seria meio que por falta de outros, no meu modo de entender. Tem gente que gosta, acha que ele é um grande jogador, eu acho que é um jogador extremamente comum, né? Mas, coitado, né, em termos do lado pessoal, do lado humano, né, dá uma dó danada, o cara tá lá, já tá treinando, é titular, tá jogando, poxa vida, é triste, né? Muito triste, boa sorte para ele e que tenha
futebol para daqui 4 anos poder estar na próxima Copa do Mundo aí, representar o Brasil. Pode evoluir também, é jovem, né? Então jogando na Europa ele pode ter um processo evolutivo e ser ainda melhor do que ele tem se apresentado hoje. Hoje era meio que o que tinha mesmo, nada contra o Wesley. Eu acho que no nível dos nossos laterais podia ser titular aí, numa boa, igual a ele, até o Paulo Henrique do Vasco, que eu acho um baita jogador. Gosto dele, Antônio Carmo, aquele menino do Vasco, é bom de bola, porque não tem ninguém assim que você fala, não, ninguém discute o Cafu, né? Ninguém discute o Leandro. Mas discutia então, antes, as unanimidades. Né? Mas o Cafu foi bem discutido antes, né? Era o Jorginho titular, era reserva, entrou na final da Copa de 94, o Jorginho se machucou, entrou o Cafu. E né? O Jorginho era indiscutível. Era indiscutível, titular absoluto. Desde os tempos de América, quando era lateral esquerdo, depois passou para lateral direito. Jogou muito. Do Flamengo. Excelente jogador. Né? O Wesley está aproveitando aí uma situação que realmente não apareceu. Falou do Paulo Henrique, Nicolino. Ele jogou contra o Japão, aquele amistoso que o Brasil tomou a virada de 3-2. Estava bem, não sei se ele fez um gol, participou do gol, outro lá. Estava muito bem, né? Naquele jogo e tal. Depois teve uma queda no Vasco, nem titular, mas no Vasco da Gama. Em pouquíssimo tempo perde isso naquele jogo, aquele zagueirão do Cruzeiro, Fabrício Bruno, que pisou na bola 2 vezes lá, o Brasil tomou 2 gols. Aí ele foi crucificado. Não, mas não vai acontecer nada, eu volto aí. Falou que ele era o zagueiro mais veloz do Brasil, que nenhum atacante passava por ele. Ele se promoveu, claro, se autopromoveu ali para... Né? E o pessoal, já tá. Esse aí foi queimado agora, não volta. Depois ainda foi convocado mais uma vez, mas não adianta. Você falha feio, Nicolino, na seleção, num jogo desse, igual esse Fabrício Bruno falhou aí naquele marcado. Jogo contra o Japão. Fica marcado, fica. É complicado mesmo. Vamos acompanhar. Depois de amanhã começa a Copa do Mundo, sábado a estreia do Brasil. Brasil quietinho, treinando. Volta aos treinamentos aí para valer hoje, amanhã e quinta, 3 dias aí de técnico tático com o Mr. Ancelotti. Vamos ver se aparecem novidades e vamos ver quem que serão os 11 que vão entrar jogando contra o Marrocos. Pau bravo, sábado à noite, não vai ser fácil. É o jogo mais difícil da primeira fase, é o jogo da estreia. Aí tem a ansiedade da estreia. O Brasil não tem um time que você fala assim, canta o time, Tafarel, Jorginho, Mauro Santos, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, você sabia decora os times do Brasil. Hoje não tem mais isso, né? Vai jogar o Alisson, com aquele cabelinho dele, né? Ele tá disfarçado lá, né? Ele tá disfarçado, né? Ele deixou a barba e o cabelão grande pra ninguém falar assim, mas isso aí não é aquele goleiro ruim de 2018, 2020? Não, isso aí não é ele não. Isso é outro, é irmão dele. Não, pode nem falar que é o irmão dele, que o irmão também é goleiro. O era rua e tal do Muriel lá também. Mas, Nicolino, lembrando de seleção, você falou de escalação, né? Excetuando-se 1970, quando o Brasil começou com Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, contra a Tchecoslováquia, e terminou contra a Itália com o mesmo time, nas outras Copas sempre foi mudando, né? A última, em 2022, por exemplo, o Kleberson pegou uma vaga ali no meio-campo, ele não era titular, o Kleberson do Atlético Mineiro, entrou no lugar do Juninho Paulista, que eu acho que era o titular, e depois do primeiro, segundo, aí pronto, o Filipão arrumou ali. Você vai pegar em 58, você vai falar de Garrincha e Pelé, né, que entraram no terceiro jogo. Você vai falar de 94, do Mazinho, que assumiu a titularidade no lugar do Raí, que era, né, nome forte, absoluto, estava jogando nada, entrou o Mazinho para compor o meio campo ali e acertou o time. O Brasil jogou muito mais e o Mazinho foi peça importante naquele esquema, né, bem defensivo, bem seguro do Carlos Alberto Parreira. Então as coisas, e esse time de agora então, eu vejo assim, o time que vai começar contra o Marrocos, a não ser que faça uma grande partida, que tudo dê certo, maravilhoso, Sapec 3-0, ele volta a jogar contra o Haiti, volta e tal, mas eu acho que teremos algumas mudanças assim, nessa seleção ainda na primeira fase, vamos esperar. Vamos acompanhar. Olha, a Série B continua, a 12ª rodada foi desmembrada, Antônio Carmo. Ontem, o Vila Nova ganhou do Botafogo de Ribeirão 1-0 lá em Goiás e assumiu a liderança da Série B. O América não tem jeito. 12ª rodada, 0 vitórias, tem 3 empates e 9 derrotas, onde conheceu a 9ª derrota jogando em casa contra o Atlético Goianiense. 2-1.
Hoje a Ponte Preta leva o seu sacrilégio para o Moisés Lucarelli, recebe o Cuiabá e nos aflitos o Náutico pega o Fortaleza. A rodada termina amanhã com 3 jogos. O América Mineiro começou o campeonato com, não é Wagner Mancini lá, como é que chama o outro lá? O Wagner Mancini está no Bragantino. Aquele Alberto Valentim, né? Ele toureiro. Aí apanhou, veio o Roger Silva, ex-centroavante da Ponte, Palmeiras, São Paulo. O que aconteceu? Pouquíssimos jogos fora. Já assumiu o Humberto Louser. Já está lá 2 jogos e só apanhando. Eu não sei quantos técnicos o América vai precisar usar esse ano aí, se conseguir escapar do rebaixamento, né? Porque tá muito, muito difícil. É lógico que tem muito jogo ainda, e o objetivo do América agora é só fugir do rebaixamento. Ele tem 3 pontos. O Botafogo de Ribeirão, o primeiro fora, tem 10, então são 3 jogos. Como foram 12 disputados, ainda tem 26, dá tempo sossegado de escapar do rebaixamento, mas não sei se vai conseguir essa proeza. O Botafogo perdeu de novo, também já várias partidas que não ganha, está fora da zona de rebaixamento só mesmo pelo saldo de gols, porque o Avaí tem o mesmo número de pontos, mas ainda joga, e aí a vantagem lá em cima do Vila Nova, e o vira e mexe está chegando perto aí, mas não consegue subir, Nicolinho, e esse ano está aí de novo brigando na parte de cima da tabela, tirou a liderança do São Bernardo. E essa Ponte Preta aqui, né, tá sem técnico, né? O Rodrigo Santana foi embora, está trabalhando o Edson Boaro, Nicolini, que foi lateral, né, que jogou na Ponte, no Corinthians, no Palmeiras, seleção. O Abobrão, o Edson Abobrão jogou no São José em 96. O Edson Abobrão foi titular na Copa de 86, daí entrou o Josimar no lugar dele, todo mundo se lembra do que fez o Josimar. E ele está lá quebrando o galho, também sem receber salário. Tem jogador na Ponte que faz 1 ano que não recebe salário. Recebe um valinho aqui, uma ajuda de custo ali, um vale de supermercado ali. Desse jeito não dá, né? Não vai conseguir ir para lugar nenhum. Não, a Ponte está acabando, infelizmente. A diretoria está destruindo a Ponte Preta. E a gente já viu esse filme em tanto time grande do interior. Você pega diretorias que se perpetuam no cargo, grupos que se perpetuam, e aí sai um, entra outro e volta o outro, e a coisa não vai, Antônio Carlos. Parece que dá um respiro, e a Ponte teve ano passado um respiro de campeonato, né? Foi campeã da Série C. A Série C ganhou, assim, sabe Deus como, né? Com Elvis Presley e Companhia Limitada. Né? Marcelão Fernandes e técnico, e deu certo. O Marcelão já acostumado com as crises no Santos, né? Que ele assumia só nas horas ruins. Deitou, né? Levou o seu conhecimento de crise para a Ponte Preta e levou o time ao título, né? Mas não desse jeito não vai. Já caiu aí sem nenhuma vitória no Campeonato Paulista. E mais do que o América Mineiro, Nicolás, acho que a Ponte Preta tem mais time para cair do que o América Mineiro, que eu ainda acho que pode se recuperar pela estrutura que tem. Olha, na Série D tudo foi definido nos grupos paulistas e todo mundo classificou, Antônio Carlos. A gente já tinha todo mundo classificado, o Velo Clube precisava confirmar, confirmou com vitória, e seguem Portuguesa, segue Água Santa, 15 de Piracicaba, Noroeste e Velo Clube. Os 5 estão na segunda fase, a primeira de mata-mata, e se eles passarem, eles já se garantem para outro ano, indiferente de qualquer coisa, tá bom? Exatamente. Um deles vai passar, Nicolino, porque tem um confronto direto, né? Tem um confronto envolvendo Água Santa e Velo Clube. Um deles vai ficar pelo caminho, então não terá vaga garantida para o ano que vem, o outro sim, o que passar. Isso que você falou, porque mudou o regulamento da Série D, esse ano com 96 clubes, já o ano passado eles já tinham promovido os 32, então os 32 que ficam, eles garantem a presença na Série D do ano que vem, independentemente de qualquer posição no estadual, porque a Série D ela é definida pela posição dos times nos estaduais. Então, se passarem, um não consegue passar, mas 4 passando, eles já garantem vaga na Série D do ano que vem. O que, Nicolino, não diminui o número de vagas de São Paulo para o campeonato do ano que vem. São Paulo, para o ano que vem, tem 3 times que vão da Série A1, já estão definidos aí, né? Desse ano, é o Primavera, não sei mais quem que ficou aí, e o campeão da Copa Paulista. Então, pode ser que esse ano foram 5, pode ser que no ano que vem sejam 8 paulistas, 4 que passem aí e mais 4 que automaticamente tem vaga. Então vai ter essa mudança aí na Série D.
Os jogos ainda não estão marcados, Nicolini, porque nós temos ainda a definição de vários grupos. A CBF desmembrou a última rodada, né, a 10ª rodada. Vários grupos terminaram agora no fim de semana que passou, e os outros grupos vão terminar agora no próximo fim de semana, sábado e domingo, tá certo? Dia 13 e 14. Aí é que conheceremos todos os 64 classificados. Mas dos times paulistas, definido. A Portuguesa de Desportos joga contra o Sampaio Corrêa, o Água Santa joga contra o Velo Clube, e o Noroeste enfrenta a Portuguesa do Rio, e o 15 de Piracicaba joga contra o América do Rio. Olha que bons confrontos. É isso, vamos acompanhar e torcer pelos times do interior de São Paulo. Olha, para mim é isso, viu, meu querido Antônio Carlos? Vamos nessa, que amanhã a gente fala mais de seleções aqui, que agora a bola não para, meu amigo. Tá bom, e o New York Knicks não fechará a série em 4-0, porque ontem o San Antonio Spurs falou, dá licença que eu não vou tomar, né, um pacote, não vou ser varrido, não. 115-111, a 111 ganhou o Spurs ontem lá no Madison Square Garden, lá em Nova York. Bela vitória do time do San Antonio, diminui a série para 2-1 a favor do New York, tem agora o 4º jogo de novo em Nova York. E se o San Antonio empatar, fica tudo igual. Perde 2 em casa, ganha 2 fora, e daí vai para melhor de 3. Vamos ver o que vai ocorrer aí nesse 4º jogo. Maravilha, meu querido Antônio Carmo. Excelente terça-feira para você. Até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Diga. A gente se encontra pela programação, hein? Tem o bate-papo verdade, de Copa aí espalhado pela programação aí. A galera vai nos encontrando aí e registrando a audiência, que é bem legal. E anota os horários aí: 11h20, 2h20 da tarde, 5h20 da tarde. Os 3 horários que eu tenho. Se quiser colocar mais aí, a gente autoriza, tá certo? Vamos falando aí. Tem mais um. 10h20 da noite pra galera que perde o dia inteiro, tá bom? Tá bom, legal. Então, a partir das 11h20, o bate-papo de Copa na programação da Band Vale FM 102,9, a maior rádio do Vale do Paraíba. Grande abraço, Nicolini, aos amigos todos que estão conosco. Ótima terça-feira, gente. Até mais. Agora 8h44, vamos saber como estão as condições das estradas e também das rodovias que cortam aqui a nossa região com o Dino Machado. 8h44, Carol, vamos aí a mais informações, atualizações para o motorista. Continuamos aí com congestionamento na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 147, em São José dos Campos, sentido São Paulo, e traremos mais informações para você sobre essa situação de momento na rodovia Presidente Dutra. Também na rodovia Presidente Dutra, entre